Oi, famílias, tudo bem com vocês? Boa noite. Como vocês podem ver, eu tô aqui na minha casa, agora que eu consegui um tempinho para gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês. Eu trouxe aqui algumas coisas, né, referentes à escola de um modo geral. Hoje vocês tiveram a reunião de pais, né? Quem foi até a escola conversou diretamente com as professoras. Então, as professoras apresentaram um pouco do funcionamento da escola, mas principalmente do funcionamento da sala de aula. Então, eu vou conversar com vocês aqui algumas coisinhas. Algumas podem ser um pouco repetitivas do que foi falado na reunião de pais, mas acho que é importante até mesmo porque fica gravado e outras famílias podem assistir, quem não teve a oportunidade de ir até a escola hoje, né? Bom, antes de começar, como nos outros vídeos que eu gravei para vocês, eu trouxe uma mensagem aqui de um pensador que eu gosto bastante. Aliás, eu acho que todos os educadores, de modo geral, gostam bastante, que é o Paulo Freire. Esse texto dele, quem escolheu para nossa pauta de retorno, né, como muitos de vocês sabem, no dia 26 nós voltamos para a escola, né, voltamos de férias e a equipe gestora, né, no caso eu, a Bianca e a Elaine, a gente montou uma pauta para receber esses professores, os profissionais da escola, e a Bianca que pensou nessa mensagem, e eu acho que ela é muito pertinente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de voltar para a escola. Bom, deixa eu ler para vocês e depois eu converso mais um pouquinho sobre essa mensagem. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Então, a gente pensou nessa frase, principalmente, porque acho que ela demonstra muito do que a escola se mostrou nesse período de pandemia, né? Durante esse período de pandemia, a gente viu que escola não é só para estudar, né? A gente percebeu quanto as crianças sentiram falta dos seus colegas, do afeto, do carinho, da professora, das relações de um modo geral, né? Então, a gente está muito feliz de estar começando esse ano com 100% dos nossos alunos. Ainda tomando alguns cuidados, né, necessários, o uso de máscaras se mantém, o distanciamento, se possível, sempre que possível, né? A gente sabe que crianças ali é muito difícil de manter o distanciamento, mas a gente sempre está orientando. A higienização das mãos constantemente, enfim. Todos esses cuidados precisam prevalecer, porque a gente ainda está vendo um alto número de casos de Covid. Mas a vacina está aí, inclusive para as nossas crianças. Hoje, inclusive, começou a vacinação no posto de Tupi. Eu mandei o recadinho para vocês pelo WhatsApp. Quem entrou depois no WhatsApp pode não ter visto, eu vou reencaminhar esse recado. Mas o posto de saúde de Tupi começou hoje a vacinar as nossas crianças sem comorbidades. É uma felicidade enorme saber que os nossos alunos estão sendo vacinados, que vão poder voltar para a escola com saúde, né? Depois de 2 anos tão difíceis, né? A gente espera que esse ano seja um pouco mais leve. Bom, vamos lá. Então, as nossas aulas retornam amanhã, 1/2 de 2022, né? Uma terça-feira. Esse ano temos novas professoras na nossa escola. Temos a Thaís, a Ana Paula e a Natália na educação infantil, e a Dirlene, a Joyce, a Eliane, a Cristiane, a Adélia e a Dariane no ensino fundamental. Olha só a mudança que a gente teve no nosso quadro de profissionais na escola, né? Isso além daquelas que vocês já conhecem, que já estão com a gente aí numa longa caminhada. Como eu disse, né, vão voltar 100% dos alunos, exceto no caso do berçário, que vai ter o período de adaptação. E aí, o que eu peço para vocês, né? Voltando naquela frase do Paulo Freire, que a escola não é só estudar, que a escola também são as relações. Não deixe seu filho faltar, só em caso de extrema necessidade, porque é na escola que a criança realmente vai consolidar o conhecimento, que ela vai compartilhar com outras pessoas.
Então, quando ela falta da escola, quando ela perde um dia de aula, se teve ali uma atividade em dupla, uma atividade em grupo, uma atividade que teve uma troca, ela vai perder esse momento. Mesmo que depois ela faça atividade no livro, mesmo que depois ela, né, a professora repasse esse conteúdo, aquele momento ela vai perder. Então, deixa para faltar só quando for muito necessário, né? A gente entende também os casos, agora a gente está tendo bastante chuva, alguns pais já me procuraram, falaram que estão tendo problemas na estrada, com buracos, a gente entende, são casos muito pontuais. Mas, a criança estava com preguiça, não quis levantar, perdi hora. Tomem cuidado com isso, por favor, e não deixem seus filhos faltar por qualquer coisa, tá bom? A escola é algo que eles vão levar pro resto da vida deles. E esse ano a gente tá com várias ideias para transformar a escola cada vez num lugar mais acolhedor e mais aconchegante para eles. Bom, falando já nesse retorno, né, a gente tem os horários. Eu tô encaminhando para vocês, além desse vídeo, o bilhete também com os horários de entrada e saída, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Fiquem atentos ao que é horário do integral e o que é horário do parcial da manhã e da tarde, tá bom? Fiquem bem atentos nessa questão do horário para evitar atrasos, porque quando uma criança se atrasa, a escola tem toda uma rotina, tanto de alimentação quanto das atividades. A nossa rotina é muito regrada. Então, se a criança atrasa um pouquinho, ela já perde aquele momento da alimentação, né? Pode ser que ela até chegue para tomar o leite, por exemplo, mas ela perde aquele momento inicial com a professora e tudo mais. Enfim, cada sala, cada turma tem a sua rotina, mas quando a criança se atrasa, acaba atrapalhando essa rotina. Então, por favor, sejam cuidadosos e rígidos no horário. Isso também é uma forma de educar as nossas crianças, né? Porque se fala tanto que brasileiro não respeita horário, né? Mas e os brasileirinhos aí que a gente tá formando? Vamos começar a mudar essa cultura do brasileiro de não respeitar horário, de ser atrasado mesmo, e vamos começar a respeitar mais, não só o horário da escola, mas também os nossos compromissos de um modo geral, tá bom? Deixa eu ver o que mais eu coloquei na pauta, tem bastante coisa. Relembrando que eu já falei na reunião do ano passado e o que vocês já ficaram cientes também na rematrícula, que nenhuma criança, nem mesmo do quarto, quinto ano, nem os grandões, vão poder ir embora sozinhos mais. Né? A gente sabe que existe a legislação, que as crianças... Bom, eles são crianças, né, para começo de conversa, e pela lei mesmo, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem que cuidar e preservar nossas crianças, deixá-los sozinho no bairro não é permitido pela escola. Então, se acontecer alguma coisa com uma criança sozinha na rua, a escola ainda seria responsável, né? Então, a gente não pode mais autorizar esse tipo de saída. Então, quem ainda não conseguiu se organizar, se organize, né? A partir de amanhã já começa esse movimento. Não vai ser autorizado criança ir embora sozinho mais, tá bom? Mas vocês já estão cientes, eu só tô relembrando. Eu sei que todo mundo tá lembrando disso, todo mundo tá tomando cuidado com isso. Bom, sobre o transporte escolar, né? O uso do crachá é obrigatório, continua sendo obrigatório. É muito importante o uso do crachá para a segurança das crianças. Até porque no crachá tem a identificação de qual ônibus é. Lembrem-se que a gente tem quase 600 crianças na escola. Então, pra gente é praticamente impossível saber qual criança é de qual ônibus. Não tem como saber tudo isso certinho. Claro que ali no dia a dia, os nossos funcionários acabam, né, sabendo quem é quem. Mas com o crachá, facilita muito mais. Ainda mais agora nesse período de início de ano, né? Que muitas crianças que não iam de ônibus estão indo agora. Enfim, tem algumas mudanças. Então, tomem cuidado com o crachá. Perdeu o crachá? Comunica a escola imediatamente, por favor, tá bom? Para que seja providenciado o outro. E aí a gente conversa e cada caso é um caso. Mas tomem cuidado com os crachás. Tanto eu quanto as coordenadoras, os professores e os funcionários estamos refazendo o regimento escolar. O que é esse regimento escolar? É um conjunto de normas da escola, né? Algumas diretrizes da instituição para pensar num bom funcionamento da escola. Então, as regras que os alunos devem seguir, as funções de cada profissional dentro da escola, a gente está reformulando esse material e a gente pretende entregar para vocês o quanto antes, para que todos vocês tenham ciência desse documento. A gente pegou o regimento que já existia, só que a última atualização da nossa escola é de 2013. Então, ele tá quase 9 anos defasado. Considerando que a gente está aí num movimento totalmente diferente do que a gente vivia em 2013, por exemplo, uma situação de pandemia,
a gente viu como era importante a gente rever algumas questões e poder ver se algumas normas continuam, né, como eram em 2013, mas algumas a gente teve que repensar, refletir e tudo mais. Então, só para vocês ficarem cientes que o regimento da escola vai ser enviado para vocês pelos grupos de WhatsApp, mas a gente ainda tá finalizando, tá bom? Falando nos grupos de WhatsApp, é muito importante a participação de vocês, mesmo que o caderno de recado ainda seja a principal forma de comunicação, principalmente com a professora. Né? O caderno de recado, vocês têm que olhar todos os dias, vistar todos os dias, mesmo que a professora não tenha mandado nada, coloca lá a data e a sua assinatura, só para dizer que você viu. Isso é importante tanto para a professora saber que o pai está ali acompanhando, quanto para a criança. A criança se sente importante quando o familiar demonstra que tem essa preocupação, que olha o caderno, que olha o material, e isso estimula a criança para que ela seja cada vez melhor. Né? Então, quando vocês estão ali acompanhando a criança, ela se sente importante. Então, olhem o caderninho de recado, sabe? Todos os dias, coloquem uma rotina no dia de vocês. É tão rapidinho. Pegar ali rapidinho, dar um vestinho, certo? Posso contar com vocês com isso? Mas o grupo de WhatsApp ainda continua ajudando a gente, né? O grupo de WhatsApp ainda é uma ferramenta mais rápida pra gente se comunicar. É uma ferramenta mais dinâmica também, às vezes eu posso mandar um link, né? Por exemplo, esse vídeo da reunião de pais, não tem como mandar no caderno de recados, então o grupo de WhatsApp ajuda nisso também. Então participem do grupo, fiquem lá, acompanhem o que é enviado. O grupo é fechado justamente para que não sejam aqueles grupos que tem mensagens de bom dia, aqueles grupos que tem um monte de perguntas, que daí você abre, tem 200 mensagens e você fala, ai meu Deus, daí no fim das contas acabam não vendo as informações importantes da escola. Então, é um grupo que é fechado, só eu, a coordenadora e as professoras, né, das respectivas turmas podem falar no grupo, tá bom? É por isso que ele é fechado, mas vocês podem mandar mensagem no particular, no meu particular e no particular da secretaria. Só um adendo, a gente tem um problema grave de internet na escola, então às vezes a gente passa o dia inteiro sem internet, então às vezes a gente deixa de responder mensagem por isso, porque a gente nem recebe por conta desse problema de internet. Vocês moram aí no bairro, sabem que o bairro tem, né, essa dificuldade. E também tem a questão da nossa escola, que precisaria mudar o plano, mas aí envolvem outras questões que não cabem falar aqui. Mas é isso, gente. O grupo de WhatsApp é muito importante para que vocês tenham conhecimento das informações da escola. Por exemplo, esse retorno das aulas, dia 1º. Vocês estão sabendo porque estavam nos grupos de WhatsApp, porque viram em redes sociais, enfim. Bom, mudando um pouco de assunto, voltando agora mais para a questão da escola mesmo, né? A temática da saúde. Só antes de falar da saúde, já tendo um pouco a ver o assunto, a questão do lanche. As crianças do ensino fundamental levam lanche para a escola, né? A gente sabe que tem criança que não come comida, que tem mais dificuldade com a alimentação, embora a merenda da escola seja maravilhosa, seja muito bem feita, seja preparada por nutricionistas, seja muito bem pensada, a gente sabe que algumas crianças acabam tendo essa resistência. Então, a gente autoriza o lanche por isso. Só que não se esqueçam que são lanches saudáveis que são autorizados. Fruta, pão, bolacha sem recheio e suco. E quando eu digo pão, é pão com margarina, não é pão todo cheio de coisa, né? Por quê? Porque tem uma criança que vai levar aquela comida gostosa, a outra vai ficar olhando com vontade, né? Então, vamos ter esse bom senso, esse cuidado com o coleguinha do lado. Se não dá para levar para dividir com todo mundo, não tem como, né? E não tem como dividir com todo mundo, até porque a gente tem crianças com restrições de alimentação. Então, por favor, só a alimentação saudável, tá bom? Os alunos que têm algum tipo de restrição alimentar, matriculei meu filho na escola e ele tem a intolerância a determinado alimento. Entrem em contato com a gente imediatamente para a gente poder passar para vocês as orientações do que deve ser feito, tá bom? Porque tem toda uma burocracia, que a gente tem que enviar o laudo lá para a Secretaria de Educação. Eles comunicam a empresa da merenda, mas essa burocracia ela é muito importante porque o seu filho, se ele tiver qualquer tipo de intolerância, ele tem direito a ter uma alimentação diferenciada. É um direito garantido por lei, uma lei nacional, inclusive. Então, se o seu filho tem intolerância a algum tipo de alimento, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Intolerância não é questão de gosto. Meu filho não gosta de comer beterraba, então vai ter que mudar. Não, não é assim também. É questão de crianças que não podem. Crianças, por exemplo, que têm intolerância à lactose, que se toma leite normal, né? O leite que tem a lactose que a gente toma normalmente, que é o servido normal na escola,
pode passar mal, pode ter reações muito graves. Então, são esses casos, tá bom? Mas se o seu filho tiver algum tipo de intolerância, que o médico fale que não é para consumir determinado tipo de alimento, por favor, nos comuniquem, tá bom? A gente pede também para as crianças do ensino fundamental levarem garrafinha de água. A gente já enviou um bilhete sobre isso no ano passado, né? Inclusive um termo para vocês assinarem, se responsabilizando pela higienização dessas garrafinhas. Por que a gente pede isso? A escola fornece canequinhas, mas a gente tem um número reduzido de serviços gerais que lavam essas canequinhas. Então, como o ensino fundamental, as crianças já são mais independentes, já são, né, maiores e tal, a gente pede a garrafinha até porque fica mais fácil na sala de aula. Eles colocam a garrafinha ali fechadinha, não tem o problema de ficar derrubando, a canequinha acaba derrubando. Enfim, então eu peço pra vocês que, se possível, pode ser qualquer garrafinha simples, de plástico, né? Nada absurdo. Mandar a garrafinha com os filhos de vocês. Ensino fundamental, tá bom? Quem é até o jardim, continua o uso das canequinhas, não é permitido a garrafinha, tá? Lembrando, de novo, né, reforçando uma coisa muito importante, que é, se a criança apresentar qualquer tipo de sintoma gripal, não mande pra escola. Amanheceu com o nariz correndo, teve febre, tava com algum mal-estar, avisa a escola imediatamente. Mas vai ter prova. Mas a professora falou que não pode faltar. Não, avisa a gente e aí a gente vai ver o que pode ser feito, tá bom? Por favor, entre em contato com a escola avisando. Mas não foi feito o teste. Tudo bem, entre em contato e explica exatamente. Débora, olha, meu filho acordou com a garganta doendo, acordou, sei lá, com dor de cabeça e febre. Me avisem, por favor, tá bom? Se a criança estiver na escola e passar mal e tiver algum tipo de mal-estar, como a gente já fazia nos outros anos, vai ser enviada a guia de referência. Essa guia de referência é aquele documento que vocês levam até o posto de saúde, o médico ou a enfermeira, né, que geralmente é a Bárbara, o médico ou a enfermeira assina esse documento e devolve para a escola. Então, por exemplo, a gente mandou uma guia de referência no caderninho do seu filho, dizendo que ele estava com coriza e febre. Eu preciso que você leve ele no posto de saúde e só volte com a criança para a escola com esse documento assinado. Mesmo que o médico fale, não é nada, é uma infecção de garganta, e ele tem que assinar esse documento e trazer para a gente assinado. Lembrem-se que na nossa escola são quase 600 crianças, são mais ou menos 60 funcionários, é muita gente. Então a gente precisa ser um pouquinho rígido com esses protocolos, com esses cuidados, para evitar que a gente tenha problemas grandes, né? É muita gente, então pra gente poder, que todo mundo fique bem, para poder cuidar de todo mundo, essas burocracias, né, esses papéis acabam sendo necessários, tá? E eu conto com a colaboração de vocês, por favor. Remédio na escola. É uma questão, né? Vocês já sabem que o remédio só pode ser ministrado para criança na escola com a receita médica. Então, se mandar o remédio para a escola, na mochilinha da criança, e não vier a receita médica, pode esperar que a gente vai ligar e você vai ter que ir na escola para medicar seu filho. A gente não pode medicar. E só vai ser administrado com receita médica quando for um intervalo menor de 12 horas. Então, a criança tem que tomar remédio de 8 em 8 horas. E vai bater certinho no horário da creche? Aí tudo bem, a gente entende, né? Agora, outra coisa a criança precisa tomar o remédio 6 da manhã e 6 da tarde. Esse é o horário que a criança já está em casa, né? Então, vocês podem ter essa administração do remédio. Lembrem-se que em casa vocês têm aí, no máximo, 5 filhos, 6, né? Não sei, não chega a 20 crianças em casa, igual a gente tem numa sala de aula, 30, a gente tem sala com mais de 30 alunos, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado, pensar na professora também, que tem tantas demandas, para ficar nessa questão de administrar remédio. Então, o que vocês puderem contribuir em casa, colaborar em casa, a gente colabora na escola também, se for necessário. Lembrem-se, sem receita médica, não damos remédio. A gente vai ligar para você ir até a escola medicar seu filho, tá bom? Bom, cuidados com a higiene pessoal. As professoras já devem ter falado isso na reunião de hoje, mas é importante reforçar, né? Manter sempre o material do seu filho organizado, limpo, higienizado. Então, assim, não, mas meu filho é relaxado. Lembrem-se, eles são crianças,
né? E eles aprendem pelo exemplo. Então, você indo lá olhar a mochila, pegar no pé, né? No caso das crianças maiores, né? Pegar no pé, olhar a mochila, ver se tá limpinha, ver se tá tudo organizado, ver se o caderno tá organizado. Lembre-se daquilo que eu falei, é uma forma de demonstrar carinho por eles, né? De mostrar que eles são importantes, que você dedica um tempo a eles. Então, tenham esse cuidado com a higiene dos materiais deles, sabe? Que criança, a gente sabe, criança é relaxada, né? Muitas crianças. E eles estão aprendendo, né? E é nossa função como adultos ensiná-los a ter esses hábitos de higiene. Na escola, a professora vai orientar. E em casa a gente conta que vocês também orientem, também tomem esses cuidados, tá bom? Sempre ficar de olho também no cabelo das crianças. Como eu já disse, são quase 600 alunos. Imagina um surto de piolho na escola. Então, se cada um olhar a cabecinha do seu filho, né, tomar os cuidados, tomar o remedinho, melhor, né? Todo mundo sai prevenido. Se precisar, a gente manda uma guia de referência também para o posto de saúde, que a enfermeira lá falou que eles têm um remédio que eles receitam, que você compra na farmácia e que é ótimo para piolho. Então, meu filho tá com piolho, manda uma mensaginha. Débora, meu filho tá com piolho, será que você pode preparar uma guia de referência? A gente prepara, a gente manda uma guia de referência para você levar no posto. Que quando você chega lá no posto de saúde com uma guia de referência, eles passam você na frente no atendimento, entendeu? Então, contem com a gente nessas parcerias saúde e educação, tá bom? E, bom, o último tópico, né, que eu tinha anotado aqui, sobre a contribuição espontânea. Agora, em fevereiro, a gente vai mandar os envelopes de novo. Em novembro, né, como foi enviado para vocês, a gente teve uma arrecadação de mais de R$ 1.700. Gente, muito obrigada. Esse dinheiro, assim, é muito bem-vindo para a escola. Ainda mais nesse período agora de começo de ano, que precisa comprar alguns materiais que acabam não vindo da secretaria. É muito importante a gente ter esse dinheiro. Eu tô finalizando ainda o livro caixa com essas demandas de início de ano, de chamar professor que estava faltando, enfim, de organizar. Esse começo de ano eu não consegui sentar e fechar o livro caixa da escola, mas nós tivemos uma arrecadação muito significativa da rifa. E eu vou enviar para vocês discriminado tudo certinho, os gastos que a gente teve agora em janeiro. Não foi muita coisa, né? Então a gente tá com um dinheirinho... Opa! Então a gente tá com um dinheirinho em caixa, um pouco mais tranquilo. Pelo menos a gente consegue resolver algumas coisinhas ali mais rápido para as crianças, né? Então, já, assim, compartilhando um pouco com vocês algumas coisas que a gente pretende comprar com o dinheiro que já temos na escola, que é mais termômetros para fazer a aferição de temperatura na entrada da escola, justamente para a segurança das crianças, né? Seguindo os protocolos, para evitar a contágio de Covid e tudo mais. Então, seguindo esses protocolos, a gente quer mais termômetros para não ficar aquela aglomeração na entrada, sabe? Que vocês já conhecem. Então, esses termômetros seriam para aferir a temperatura nas salas de aula. Mas eu ainda não comprei, eu vou comprar. Eu mandei também arrumar a impressora colorida da escola, que estava com problema. Então, algumas atividades para as crianças, por exemplo, ou para as nossas crianças com mais dificuldade, ou para os alunos deficientes que precisam de algumas atividades diferenciadas, a gente estava sem impressora colorida. Então, esse dinheiro que vocês contribuíram aí com a rifa, com a contribuição, vai ajudar nisso também, para a gente mandar para manutenção a nossa impressora. A gente tem uma impressora muito boa lá na escola que não estava funcionando. A tinta saía muito ruim. E aí, agora, pelo menos tendo esse dinheirinho em caixa, eu consegui mandar para manutenção. Outra coisa também que a gente tá querendo comprar para a escola é uma máquina VAP para limpeza da escola, né? Tem algumas coisas que vocês sabem, né, que acabam ficando mais encardidas e aquela máquina de vaporização, né, de pressão, ela ajuda a deixar o ambiente mais limpo. Então dá pra gente limpar muros da escola, por exemplo, né? Às vezes não tem condições de pintar aquelas muretinhas que ficam ali na frente, às vezes não tem condições de limpar, mas uma máquina VAP, por exemplo, tira aquele encardido que fica, né, com o tempo. Enfim, é uma das coisas também. E compra de alguns materiais escolares, porque, como vocês sabem,
todo o material que vem pra gente da Secretaria de Educação, eles são comprados através de licitação. E o processo de licitação é bastante burocrático, então às vezes falta alguma coisa na secretaria e a gente precisa urgente na escola. Então ter esse dinheirinho com a gente na escola, não na escola, né? No caso o dinheiro tá no banco, mas ter esse dinheirinho pra escola, podendo ir comprar as coisas, podendo ir comprar o que precisa assim rapidamente, facilita muito, agiliza muito. E é isso, gente. Muito obrigada pela contribuição de vocês, tanto financeiramente, quanto na participação, quanto nas mensagens que vocês mandam, tanto na participação nas redes sociais. Conto com a parceria de vocês mais um ano. Tô muito feliz de estar continuando nessa escola, de continuar nessa escola, né? De agora em 2022 tá à frente ainda da escola. Tenho a escola José Antônio de Oliveira com um carinho gigantesco. Tenho o bairro Bartira, Tupi, Santa Isabel, ali toda a região também com muito carinho no meu coração. Com certeza vocês já fazem parte da minha história de vida profissional e da minha história de vida pessoal também, porque uma coisa se junta muito com a outra, né? Não tem como separar. E só relembrando que a nossa escola é pública, né? O que isso significa? Ela é de todos nós. Né? Ela é das nossas crianças, ela é da sociedade, ela é da comunidade, ela é pública. Então, como ela é pública e ela envolve muitas pessoas, ela precisa de algumas normas, algumas diretrizes, algumas regras para que ela funcione bem. E aí é por isso que eu tô trazendo para vocês algumas dessas normativas, né? Desses cuidados. Gente, muito obrigada, que 2022 seja um ano de muitas coisas boas, de muita prosperidade, muita saúde, né, que acho que é o mais importante, sempre repito isso. E tamo junto aí. Desculpa minhas demoras para responder no WhatsApp, mas é que às vezes na correria e na falta de internet da escola eu só acabo vendo as mensagens quando eu chego em casa, e aí fica mais difícil de responder. Mas é isso, tamo junto pelas nossas crianças, pela nossa comunidade. Obrigada por tudo e tchau, tchau.